Olá, meus amigos. Tudo bem com você? Eu creio que sim. Eu estou bem. Acordei com saúde, estou aqui com vocês para falar um pouquinho, para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. No estudo passado, nós conversamos um pouco sobre a grande comissão, que eles deveriam pregar a todo mundo, todas as nações. E nós temos mais ou menos 240 países, mundo afora, cada um com sua língua. Mandarim, russo, francês, português, a nossa língua. E outras línguas que tem por aí. São diversas. Então a ordem era para que eles pudessem pregar ao mundo. Mas como? Era apenas 12 pessoas? E como pregaria ao mundo? Hein? Já pensou? Quando estudamos a Bíblia, temos que fazer pergunta. Como pregaria ao mundo? 12 homens iletrados, de mãos calejadas, falando tudo errado como eu? Pregar ao mundo? Sem condições de transportes adequado? Já imaginou? Chega lá na Índia, lá na China, lá na Rússia, cerca de 12 mil quilômetros daqui, para pregar o Evangelho. E eles precisavam de poder. De quem? Poder do Espírito Santo. E no capítulo de Atos 2, então ali Deus enviou o Espírito Santo. E eles ficaram possuídos do Espírito Santo. Sim ou não? Sim ou sim? Era a festa do Pentecoste. Pente quer dizer 5. Você já imaginou? Você conversa com o texto? O que quer dizer pente? Você já imaginou? Pente quer dizer 5. Daí, Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 anos, ou melhor, 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa. O que aconteceu com Jesus depois que ele foi crucificado? Ele passou aqui na terra instruindo seus discípulos que eles deveriam pregar a todo mundo, todo aquele que nele crê e fosse batizado. Tudo isso Deus ensinou. E agora seriam que pregar para o mundo inteiro. Mas eram só 12 homens, iletrados, que falavam errado, porque eram pescadores. E como pregar ao mundo inteiro? Já pensou? Chegar na China e pregar na língua deles? Ou na Índia? Ou na Rússia? Já imaginou? O que é que então que eles precisavam para cumprir a missão? Do dom do Espírito Santo. Ali estava reunido centenas de pessoas que vieram de toda parte do mundo, que eram judeus de sangue, mas que não tinha mais contato com a língua materna. Disse aqui, no estudo passado, que eu tenho um cunhado cujos pais são descendentes de italianos. E o pai dos seus pais também. Mas ele não fala italiano. Porque seus pais não ensinaram. É isso que acontecia com aqueles homens. Eles não aprenderam a falar a língua materna. E Pedro também não sabia como pregar para eles. Porque não falava mais o aramaico, o hebraico antigo.
Então, nessa hora, desceu o Espírito Santo e os capacitou para pregar em outras línguas. Note, em outras línguas. Está no plural. E não para pregar em outra língua. E não para pregar em outra língua. Seria uma língua só. Mas pregar em outras línguas. Estando ele pregando, ajuntou-se ali uma multidão de pessoas, vindo de toda parte. Era festa dos pães asmos. E todos os judeus viriam ir naquela festa. Estando ele falando, nessa hora, caiu o Espírito Santo. E eles ficaram perplexos. As pessoas que estavam ali ficaram perplexas. Por quê? Porque cada um ouvia falar na própria língua em que foram nascidos. Aí é língua mesmo. Que eles foram nascidos. E aí falaram assim, ó, somos partos, somos medos da Mesopotâmia, de Cirene, de Elão. E foram ali enumerando, falaram assim, ó, como? Esses homens não são galileus? E como é que nós ouvimos falar em nossa própria língua em que somos nascidos? E ali, naquela pregação, batizou-se quase 3.000 pessoas. Porque amigo, que eles receberam o dom do Espírito Santo. Eu li no comecinho daquele estudo. Ide o Evangelho, ide a todo mundo pregar o Evangelho. Então, o dom de línguas que eles receberam ali foi para cumprir a missão. Foi para cumprir o Evangelho a todo mundo, mas eles não foram a todo mundo. O mundo veio até eles. Eles pregaram o Evangelho e batizou-se 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. E essas pessoas, ao voltarem para suas casas, contaram o que eles viram em Jerusalém. E aí o Evangelho começou a propagar. Então, o mundo veio até eles, receberam a mensagem. E essas pessoas, ao voltar para suas casas, para suas terras, começaram a replicar o que eles viram em Jerusalém. E receberam o poder do Espírito Santo para conversar com aquelas pessoas na língua em que eles foram falados. Então Pedro começou a falar o quê? Pedro começou a falar o russo. Não que ele falava o aramaico, as pessoas entendiam em russo, não. Pedro aprendeu a falar russo para falar com aqueles que são russos. Então o dom de língua tem propósito, amigos. Tem propósito. Qual que era o propósito? Pregar o Evangelho ao mundo. Pregar para os chineses, para os indianos, para os russos, mas eles não falavam a língua deles. Ou seja, do povo judeu. E agora vamos entrar no capítulo 10, que é mais ou menos o que aconteceu ali. Acontece que havia um homem, centurião, da corte chamada italiana. Certa hora ele estava orando. Eu não vou usar a Bíblia aqui não, tá? A Bíblia está aqui aberta no capítulo 10 de Atos. Eu vou contar a história que é melhor para mim e para você. Lembre-se que eu sou o teu professor. Mas primeiro eu aprendo para ensinar. E depois que eu ensino, eu aprendo tudo de novo. Que maravilha. Então havia ali um homem centurião. Não era judeu. E o que é um centurião, amigos? Você já imaginou? Você já perguntou? Você já foi estudar? Foi saber o que é um centurião? Centurião vem de 100. Era como se fosse um capitão que tinha sobre a sua guarda 100 soldados. É isso. Então, esse centurião estava orando, né, em um determinado momento, onde apareceu para ele um anjo, vestido de branco, e ele ficou temeroso. E disse o anjo: olha,
envia homens. Fala assim, olha, as suas orações e as suas esmolas chegaram até o trono de Deus. Chegaram, as suas orações chegaram até o trono de Deus. E também as suas esmolas, ou seja, as coisas que você faz para as pessoas que vivem aqui no seu entorno. Agora, manda 2 homens lá em Jope. Lá está um homem chamado Pedro. Vai lá, conversa com ele, para que ele possa vir aqui em Cesareia. E eles foram até Cesareia. Chegou lá e eles perguntaram por Pedro. Mas nessa hora, Simão, não Simão Pedro, era o Simão Curtidor. E Pedro estava com fome. Enquanto Simão Curtidor fazia comida, ele subiu no telhado da casa e começou a orar. E nessa hora, desceu até Pedro, como se fosse um lençol, amigos. Dentro dele, toda sorte de coisa imunda. Ali tinha lagarto, né? Ali tinha tatu, corvo, urubu, tudo coisas imundas. E quando aquele lençol abaixou até ele, falou assim, Pedro, você está com fome? Mata e come. Não, Senhor, eu jamais comi coisa comum e imunda. Isso aconteceu por 3 vezes. Pedro, mata e come. Não, Senhor, nunca comi coisa comum e imunda. Só que a Bíblia não tem um texto que fala que Pedro comeu. Você já conversou com a Bíblia? Já perguntou por que isso, por que daquilo? Não disse que Pedro comeu aquelas coisas imundas. Nessa hora, disse Jesus, olha, lá embaixo tem 2 homens. Desce e vai com eles. Nada duvidando. Nada duvidando. Por quê? Eu te mostrei, Pedro, em uma visão que nem a um homem deva chamar comum imundo. Agora as coisas começam a ficar mais claras. Um judeu poderia se achegar a um gentil? Você já conversou com a Bíblia, querido? Um judeu poderia se achegar a um gentil? É claro que não. Na cultura deles, não foi Deus que os ensinou assim, mas na cultura deles, falou, eu vou me achegar a um judeu, a um não-judeu? Eles são comuns, eles são imundos. Disse o Espírito Santo, vai. E chegando lá, Pedro disse, é a mim que você procura? O que vocês querem? Ora, o nosso chefe, homem piedoso, temente a Deus, que pratica o bem, faz esmolas e ora. Apareceu para ele um anjo, dizendo, olha, Cornélio, as suas orações subiram até Deus, e Deus ouviu você. Isso Cornélio contando para ele a visão que ele mesmo teve. Estava contando para ele quais seriam os motivos pelos quais ele chamou. Percebe? Você já conversou com a Bíblia? Já perguntou por quê, para quê? Por que serve? Pedro estava lá. Ele não foi sozinho. Ele foi com alguns irmãos circuncisos. Cornélio era circunciso ou não? É claro que não era. Não era judeu. E aí eles foram até a casa de Cornélio. Foram lá na casa de Cornélio. E Cornélio estava reunido já, com todos os seus soldados, com todas as esposas dos seus soldados, com todos os seus filhos, suas noras. Estava ali como se fosse uma igreja. Porque Cornélio, o patrão deles, era um homem temente a Deus. Fazia o bem e orava com eles. Então Cornélio conseguiu conquistar a confiança deles. Você já conquistou a confiança das pessoas? Eu já conquistei
a confiança das pessoas. E Pedro, quando lá chegou, Cornélio foi receber. E disse Cornélio, ó, fizeste bem, filho. Eu conheço um pouco da palavra de Deus, disse Cornélio. Mas não sei tudo. E eu chamei aqui, Cornélio, Deus mandou chamar você, para que você viesse explicar para nós o que nós não sabemos. Nessa hora, Pedro falou assim, para um pouco. Eu pensei que não é lícito um judeu se aproximar-se de um gentil, mas Deus, olha aqui, eu estou pausando para você. Não é lícito a um judeu se aproximar de um gentil. De novo, Cornélio, não é lícito para um judeu se aproximar de um gentil, mas, tem uma vírgula aí, mas, bota uma vírgula aí, mas, bota uma vírgula aí. Deus me mostrou que nem a um homem devo chamar comum e imundo. O que tinha naquele lençol? Coisas comuns e imundas. Que disse Deus? Pedro, está com fome? Mata e come. Não, Senhor, eu jamais coisa comum e imunda. Eu jamais se aproximei de um judeu. Então, aquelas coisas comuns e imundas era uma representação daqueles que não eram judeus, amigo. Você já conversou com a Bíblia? Já perguntou por quê? Aonde? Onde eu encaixo nisso? O que eu faço, Senhor? Mas Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar comum imunda. O que tinha no lençol mesmo? Coisa comum e imunda. E Pedro falou, olha, não é lícito para um judeu se aproximar de uma pessoa comum e imunda. E aí Pedro começou a falar com ele sobre Jesus, que ele veio à terra, a semelhança de um homem, que ele pregou o evangelho, que ele fez coisas boas. Enquanto Pedro falava, caiu sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar noutras línguas. Já imaginou? Aqui está no plural. Começaram a falar noutras línguas. Como o Espírito Santo concedeu que falasse. E por que é que eles falaram outras línguas? Para mostrar que eles e os judeus eram iguais. É esse o motivo. Deus queria mostrar, né, que tanto os judeus como os gentios eram iguais, que não havia comum e impuro e limpo. Já imaginou o que Deus queria mostrar para ele? Então, nessa hora, caiu o Espírito Santo. Para quê? Para mostrar para ele que, assim como eles receberam o Espírito Santo, ele também recebeu. Leia Atos capítulo 10, amigo, mas todo o texto e não uma parte dele. Leia todo o texto e não uma parte dele. Para que se possa ter uma ideia correta. Então, Cornélio, com os 100 homens, mais as suas esposas, mais os seus filhos, mais os seus netos, conheceram a Deus como aqueles homens que eram da Média, da Pérsia, de Roma, de Cirene, de Elão, da Líbia. Perceberam? Você já percebeu? Você já compreendeu agora o que quis dizer Atos 10? Olha, diferentemente de que algumas pessoas falam assim, olha, tá vendo? Não faças tu imundo. Porque Deus purificou, então agora eu posso comer carne de lagarto, posso comer carne de tatu. Não é isso não, meus queridos. Não é isso não. Se ele falou, mata e come, não faças tu imundo aquilo que eu purifiquei, então eu posso comer carne de tatu?
Carne de lebre? Carne de cavalo? Carne de cobra? Carne de coelho, de lebre? Todos os tipos de animais imundos? Eu faço, ô Senhor, eu não comi coisa como imunda. Não, Pedro, não faças tu imundo aquele que eu purifiquei. Quem que Deus purificou, amigo? Não foi a comida. Não foi o lagarto. Não foi o tatu. Aquilo ali é uma metáfora. Era uma comparação baseada numa semelhança. E esses homens também receberam o Espírito Santo, como aqueles que eram judeus, para mostrar que judeus e gentios são iguais. Deus não faz classificação de pessoas, ou acepção de pessoas. Está no texto de Atos. Eu não li agora com vocês, mas já li lá na minha cama. Eu já estudei lá, eu sou teu professor. Mas para falar essas coisas, eu tive que estudar, amigos. E esse texto aqui, eu não estudei somente uma vez. Esse texto aqui eu já estudei ao longo de 43 anos. Eu não estou aqui vangloriando. Estou te dizendo que você tem, que eu tenho que estudar a Bíblia, mas acontece que muitas vezes não lemos apenas um texto, e não consideramos o contexto ao todo, e aí eu começo a ter uma ideia distorcida daquilo que é real. Então eles falaram línguas para que Pedro soubesse que tanto gentios quanto judeus como gentios são a mesma pessoa. Foi para isso, amigo. Tudo tem um propósito, lembra? Pense comigo, tudo tem um propósito. Por que eu compro um carro? Para um propósito. Eu quero ter um transporte meu, só meu. E não um transporte coletivo cheio de pessoas, depois de um período de trabalho. Já imaginou com aquele ônibus lotado? Eu não quero chegar em casa tranquilo, sozinho, perfumadinho. Tudo tem propósito, amigo. Pensa comigo. Tudo tem propósito. Se eu compro um carro, por quê? Eu quero ter privacidade. Já imaginou? Então, qual que era o propósito do dom de línguas? Para pregar o Evangelho. Está lá. Em Marcos 16, 15, 16, fala, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. Aquele que crer, quem for batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. E também está lá no livro de Mateus 28, 19, dizendo, ide por todo o mundo, é a mesma coisa. Por isso que são chamados evangelhos sinópticos, que tem a mesma linguagem sobre perspectiva diferente. Eu sou teu professor, mas não confia em mim, não. Faça como os bereanos, diz Paulo, que eles ouviam e depois iam conferir. Falei direitinho? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo dom do Espírito Santo, para entender a palavra de Deus. Fique conosco e até a próxima, se Deus quiser. Vou ficando por aqui, queridos amigos, mas eu volto.